Vou contextualizar aqui rapidamente, né, o pensamento de Rousseau e Montesquieu, né, na França, pensamento que é na França, onde tem as particularidades da França pré-revolucionária, né, nenhum deles são contemporâneos do processo revolucionário. Rousseau morreu um ano antes da queda da Bastilha, né, e Montesquieu um pouco bem antes. Né. Então, veja, eles são contemporâneos daquilo que se denominou, que é conhecido aí nos livros de história, que é conhecido na filosofia como iluminismo, que é um pensamento característico, né, das fases pré-revolucionárias aqui, principalmente na França. Né. O objetivo e os interesses desses chamados iluministas, né, era explicar e tentar justificar, idealizar uma nova ordem que a gente poderia dizer estava se despontando no horizonte histórico, dado a crise profunda do absolutismo. Não é? Então, esse pensamento iluminista, esse conjunto de pensadores, de elaboração teórica, de pesquisa científica que se chamou iluminismo, ele era uma crítica radical e violenta ao absolutismo. Não é? E, claro, por extensão, pelo fato da França ser um dos expoentes da defesa dos interesses do Vaticano, Espanha e a França, né, eram defensores dos dogmas religiosos católicos romanos. E claro que isso por quê? Porque esses dogmas religiosos católicos romanos justificavam o absolutismo pelo fato de dizer que a origem era divina, a origem do reis. Né? O objetivo desse conjunto de pensadores, né, era combater o absolutismo, por extensão a Igreja Romana, né, desenvolver, né, e se contrapor aos pensamentos filosóficos, religiosos, teológicos existentes então, né, e as justificativas econômicas e políticas, e desenvolver novas elaborações teóricas. É um momento de grande evolução intelectual, de grande movimentação popular, né? É um momento muito interessante ao estudar a história da França, esse momento pré-revolucionário, que vai ter aqui esse acúmulo de contradições, de luta em diferentes níveis econômicos, sociais, políticos, de classes, entre frações de classes. Né? É um momento muito rico, né? Vai deflagrar na Revolução Francesa, que tem como ponto de partida 1789, com a invasão e a tomada da Bastilha, a destruição da Bastilha, que era uma prisão, símbolo. Né? Então, neste momento, há uma grande produção, grande, intensa produção filosófica diversificada. Né? Setores do clero elaboram, né? E é interessante aqui alguns membros do clero ser crítico ao absolutismo, né? Pensadores da nobreza, principalmente da nobreza togada, né? Pensadores que já vão pensar e elaborar conforme os interesses e a visão da burguesia, que já é o desenvolvimento do comércio, da formação do mercado mundial, né, e da expansão do comércio, da existência de colônias, e de uma pequena burguesia. Eu coloquei aqui a pequena burguesia e pequena burguesia, porque no processo revolucionário na França, né, esses setores da pequena burguesia, principalmente aqui associados aos profissionais liberais, né, vão assumir o controle do processo revolucionário, que são os jacobinos, cuja expressão mais conhecida aí é o Robespierre, o Marat, Saint-Just, que eram seguidores do Rousseau, não é? Que vai desempenhar um papel muito importante na Revolução Francesa, segundo alguns autores, que inclusive é justamente nesse período do governo dos jacobinos, que a burguesia chama o período do terror, é que o processo revolucionário na França é salvo e continua, né, inviabiliza o retorno ao absolutismo. Né? Tem um papel muito interessante e importante nisso. Né? Ao mesmo tempo, né, é uma negação e combate ao cristianismo romano. Né? E é interessante observar aqui que no caso da França, pelo absolutismo, pela imposição da religião oficial ser a cristã católica romana, né,
pequenas influências das ideias de reforma protestante na França, nesse período, porque inclusive era muito perseguido, né? Eram perseguidos violentamente, não é? E a França foi, juntamente com a Espanha, o baluarte da defesa dos interesses do Vaticano, ou seja, do cristianismo romano, nesse processo, não é? As relações sociais de produção, há uma concentração intensa da riqueza, a nobreza aristocrática ligada ao poder absolutista, ela recebe uma série de benesses, não é? Ela acumula fortunas que passam a se contrapor aos interesses do monarca, não é? E também a nobreza togada e a burguesia. Não é? Então, esses interesses diferenciados, que vai do indivíduo, que ao defender seus interesses associa com os interesses de outros indivíduos e que passa a ter interesses mais evidentes como interesses de classes, né? Então, no outro extremo, né, das relações sociais de produção, no outro extremo da sociedade, há uma grande pobreza rural e urbana, né? Porque é ocasionado pelas crises climáticas, pelos cercamentos de terra, pela superexploração do trabalho do campesinato, que tem que arcar com os custos pesadíssimos das guerras, dos confrontos na qual a França estava envolvida nesse momento, não é? E aqui é interessante observar que o momento da crise econômico-financeira do absolutismo na França foi justamente o apoio e o financiamento da guerra de independência das 13 colônias, que é a independência contra a Inglaterra, que era considerado o inimigo primordial, ou número 1, não é? Da França. Então, esse momento aqui de apoio, né, às guerras de independência vai causar um aprofundamento da crise. E quem vai arcar com isso, né, é justamente os setores ligados ao trabalho rural e aqueles assalariados, os artesãos, o artesanato urbano, né? E tem em formação aqui, né, aqui advindo disso, a classe média, né, em formação que ainda é pequena. Mas, chamando a atenção novamente, essa pequena burguesia, essa classe média urbana em formação, vai ter um papel importantíssimo no processo revolucionário na França, né, na Revolução Francesa, que é o período dos jacobinos, né. As relações de classe política, ideológicas, religiosas, entrelaçam interesses individuais, de grupos, que chegam a interesses de classes diferentes que se confrontam, não é? Então, dentro de uma mesma classe, por exemplo, dentro da nobreza, nós vamos observar que há uma intensidade de conflitos e de lutas, não é? Que inclusive, esqueci o nome do personagem agora, que era primo do rei Luís XVI, que foi condenado a ser decapitado pela guilhotina, né? E ele era membro do parlamento, ele votou para decapitar o seu primo, que era rei, né? Para vocês perceberem aqui a intensidade das contradições de interesses que, no fundamental, se somam na construção teórica como interesses de classes, né? Pela existência de classes, frações de classes e a diferenciação existente entre cada classe, né? E claro que aí é o elemento ideológico e religioso também, como componente desse processo, né? As ideias principais aqui, rapidamente, né, nesse chamado iluminismo, que não é um conjunto de ideias unificadas, uniformes, eles são diferenciados, né? São as ideias não materialistas, aqui no sentido aqui Montesquieu e Voltaire, né? Contratualistas, que é Rousseau, inclusive aqui eu ressaltaria que Rousseau, mesmo sendo contemporâneo desse período chamado iluminista, ele não é considerado iluminista, eu vou explicar por quê, né? Ele é considerado um pré-romântico, mas ele convive nesse período chamado iluminismo, né? Pensamentos advindo de pesquisas, estudos científicos sobre a natureza principalmente, que vai gerar os pensadores materialistas, que é o materialismo mecanicista, que um dos destaques entre eles é de Diderot, que foi o organizador da famosa enciclopédia, né? Fontenelle, Buffon, e tem uma série de outros, né, que eu não vou
me deter, só chamar a atenção para vocês que esse chamado iluminismo é um conjunto de ideias diferenciadas, não é? Que às vezes até antagônicas entre si. Não é? E aqui é importante, aqui volta a questão dos direitos naturais. Não é? Aqui no caso da França, vai surgir essa ideia dos direitos naturais, mas não na visão cristã, vai elaborar uma nova compreensão, não é? Que é baseado numa visão das religiões da natureza, no chamado deísmo, deístas. Não é? E, inclusive, é muito interessante algumas comemorações da Revolução, logo no início, né? As festas, as representações de Deus ligado à natureza, o calendário da natureza. Não é? Tanto que, por exemplo, Robespierre, que era um russoniano de carteirinha, fanático seguidor de Rousseau, não é? Era um deísta. E ele fazia toda uma encenação, inclusive chegaram a mudar, nessa fase dos jacobinos, a mudar o calendário francês, não é? Conforme o quê? Conforme as estações do ano, não é? Dado ao combate às ideias cristãs, vai desenvolver ideias deístas. Né? E claro, aí nessa tradição, o homem como centro do pensamento e das ações. E passa a desenvolver e ser estimulado um conhecimento experimental e o científico. Né? Aqui, só para registrar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o papel que desempenha a maçonaria, né, que ela se coloca contra o absolutismo, né, e envolve vários personagens desse processo pré-revolucionário e revolucionário, seja na Inglaterra e também na França, né, e naquilo que se caracterizou como boemia literária. Boemia literária são aqueles membros das classes médias, profissionais liberais, que escreviam romances, folhetins, não é? Do chamado submundo, não é? Diria assim, das traições, do corneamento entre a nobreza, de traições, ou seja, aquela literatura dedicada a uma desmoralização dos seus personagens. E é interessante que esse tipo de literatura, caracterizada como boemia literária, ela tem uma grande profusão na França, principalmente nas grandes cidades, principalmente em Paris. E, em geral, elas são voltadas para desmoralizar membros da alta nobreza e da burguesia togada. Não é? Então, ela é uma literatura para desmoralizar os governantes, para desmoralizar aqueles que detinham poder. E que vai jogar um papel importante, porque ela vai se transformando em senso comum. Não é? Então, ser nobre, ser rico, vai se transformando em sinônimo de ser corrupto, de ser devasso, etc, etc. E isso chega a nós até hoje, né? Esse tipo de literatura. E aqui é interessante que ele joga um papel muito importante nesse momento.